Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Jadon Sancho, visto que foi um dia bastante movimentado sobre ele na janela de transferências. Ao início do dia, o Fabrice Roques, jornalista francês, cravou ele na Juventus, de que havia um acordo de empréstimo com obrigação de compra, só que isso não se comprovou verdade com o passar do dia. Nada estava dando a entender isso, e surgiu notícias de que a Juventus só quer cobrir 35% do salário dele num empréstimo com opção de compra. Obrigação de compra é um grande risco, né? Então, assim, esse tipo de negociação não interessa o United, porque pagando 65% do salário dele ainda é muita coisa. E aí volta de novo o debate da possibilidade de troca entre Sancho e Sterling, né? Não é grande coisa, né? A gente fica pensando, né? Pô, me livro do Sancho, né? Mas ganho o Sterling em troca, né? Não dá para ganhar todas as negociações, né? Tipo, essa negociação de risco para ambos os lados. Mas o Maresca hoje resolveu dar uma entrevista, foi muito duro com aqueles jogadores que ainda não foram negociados, que estão dificultando a saída, falando que não vão ganhar nenhum minuto dentro de campo. E ele citou basicamente os nomes Sterling, Chalobah, Ben Chilwell. Então, assim, ele foi direto, não vai ter minutos em campo. E quando questionado pelo Sancho, ele deu até uma resposta diferente em relação ao centroavante, né? Até porque essa negociação parece muito mais difícil. Eu acho que o Chelsea não vai contratar o Osimhen. Tomara que contrate para me calar minha boca, mas eu acho que não vai. Mas a questão é que, ó, o Jackson é o nosso 9, né? A gente vai trabalhando com ele. Mas sobre o Sancho ele falou, olha, ele não é o jogador do meu time. Gosto muito dele, admiro muito ele como jogador. Mas não posso falar sobre jogadores que são do meu time, né? Ele até fala, né, que o Sterling não é o perfil de ponta dele, e quando o Sancho foi colocado em pauta, ele elogiou diretamente o jogador, parecendo mandar uma mensagem implícita para a diretoria. Lembrando que o Maresca, ele trabalhava no Manchester City com o Pep Guardiola na época que o Sancho era apenas um jovem jogador. Para quem não sabe, o Jadon Sancho é da base do Manchester City, que é muito boa por sinal, né? Cole Palmer saiu de lá, Phil Foden, entre tantos outros talentos, o Rico Lewis, o próprio Jadon Sancho. E aí o Sancho ele foi vendido para o Borussia Dortmund, era um dos grandes jovens talentos, só que 20 milhões de euros compensou bastante. E aí ele explodiu de uma maneira que ninguém esperava, né? Inclusive eu ressalto aqui, a temporada 19-20 dele é uma das mais mágicas que eu já vi no futebol. 17 gols marcados, 16 assistências na Bundesliga. E ele era um jogador que todo mundo sonhava, porque jogava nos dois lados, driblava bem, visão de jogo extraordinária, qualidade de passe, tomada de decisão, cobrança de falta, finalização. Ele era o pacote completo. Tipo, todo mundo queria o Sancho como ponta de seu time. E o que aconteceu? Ele acabou indo para o Manchester United, nada disso acabou funcionando da maneira que se imaginava, né? Ele e o Solskjaer não tiveram liga, a mesma coisa para o Rangnick, muito menos com o Ten Hag, né? A expectativa era que o Ten Hag extraísse o melhor do Sancho e foi o contrário, né? A gente viu, um período ainda mais complicado para relação jogador e técnico. E assim, eu até entendo o Chelsea atrás do Sancho pelo fato dele ter apenas 24 anos de idade, ele é muito jovem ainda, ele já mostrou talento para ser world class, é um jogador geracional, mas a questão é um risco, né? E assim, se ele realmente está esperando, é porque talvez ele veja no Maresca a chance de retornar o melhor futebol dele, ele quer continuar talvez no futebol inglês, porque eu pensando assim, né, vou colocar no lugar do Sancho, na Juventus, por mais que a gente não tenha acordo entre United e Juventus até agora, né, lá se teria mais espaço, eu acho que ele seria titular mais tempo, acho o Thiago Motta um bom técnico, eu sei que é um contexto diferente, campeonato italiano, mas assim, eu não sei quanto tempo ele terá no Chelsea. Supondo que o Mudryk vá ser emprestado, né, que o Mudryk não vai ter espaço de jogo, pelo desempenho que ele está tendo em campo é até difícil, né? Ele vai ter muito tempo de jogo pela ponta esquerda se o Pedro Neto machucar, que também não pode ser descartado. Inclusive, ele nem foi relacionado para o jogo contra o Servette na Conference League, que já levanta alguns questionamentos da saúde física. Eu é só o Maresca já antevendo qualquer coisa. Mas a questão é, o Sancho vai ter um tempo muito significativo de jogo com todas as opções disponíveis? Acho difícil, porque assim, o Chelsea está lotado de opções no ataque, né? Tipo, para a ponta, né, você tem Pedro Neto, Madueke, você tem o Cole Palmer que pode jogar de ponta, o próprio Christopher Nkunku joga de ponta, o Mudryk e aí o Sancho, né? Aí supondo que João Félix vai ficar mais no centro do campo e o Nkunku também, ainda tem Pedro Neto e ainda tem Madueke, ainda tem o Cole Palmer, mas se o Palmer joga ali pelo centro do campo, ou seja, vai ficar 3 jogadores, vamos supor que é 2 para cada um. O plano perfeito seria no lado esquerdo Pedro Neto e Sancho, aí do lado direito é Madueke e Palmer e no centro João Félix e Nkunku, mas isso aí vai depender obviamente do contexto.
contexto, né, que vai estar disponível os atletas, você pode contar com lesões. É sempre bom ter muita profundidade, mas a gente se lembrar que só há espaço para 3 dentro de campo, né, dentro das opções. Vamos lembrar que o Sancho não joga de 9. Então, é isso que eu falo, né? Muita concorrência, muito pouco espaço. Será que é o lugar certo para ele? Talvez ele acredite que esse cara seja o que recupere o futebol dele e que vá colocá-lo numa condição em que ele possa desempenhar assim, o futebol que ele fazia no Dortmund, encaixando mais com as características dele. Não sei, mas curioso para ver, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.